Olá, seja bem-vindo à nossa devocional de número 23. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, verso de número 8. Esse texto, Jesus aponta para o interior do homem. Jesus demonstra que no coração do homem há a sede do entendimento, das pretensões, das emoções. É nesse sentido que o Senhor se refere. Não apontando o coração propriamente dito como um órgão do corpo que bombeia sangue para ele. Salomão, lá no capítulo 4, versículo 23, disse assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que Jesus tem em mente é demonstrar que o Evangelho deve ser vivido em santidade a partir do interior do homem. Jesus está apontando aqui a necessidade de uma vida íntegra, de alguém melhor dizendo, é cristão e não que aparenta ser um cristão. Isso acontecia muito com os fariseus, por exemplo. Nós percebemos lá que as sentenças que o Senhor trazia apontava para eles dizendo, olha, vocês se preocupam com o exterior do copo, o exterior do prato, mas por dentro está sujo de rapina. Ou seja, o interior está podre. É óbvio que quando nós afirmamos de viver uma vida de pureza de dentro para fora, não estamos pondo no homem aqui essa capacidade. Nós sabemos que em nós mesmos não há essa capacidade. O texto está tratando das bem-aventuranças, e as bem-aventuranças aqui, elas foram escritas como características que os discípulos carregam. Ora, se são discípulos, já são transformados. Deus já transladou de lá do mundo de perdição para o reino do seu Filho amado. E agora eles têm o auxílio do Espírito Santo. E com esse auxílio, portanto, eles seguem em santidade progressiva, se assemelhando a um Deus que é santo. Como lembrou o apóstolo Pedro, como está escrito, sede santos porque Deus é santo. Quais são as lições que a gente tira para a nossa vida? Olha, nós somos tentados a viver de aparência. Aliás, o mundo vive de aparência. Às vezes as pessoas assumem dívidas para comprar um telefone para demonstrar um padrão que não pertence a elas. Se endividam, compram um automóvel para demonstrar um padrão socioeconômico do qual elas não fazem parte. E isso muitas vezes, essa cultura mundana, muitas vezes invade a igreja. Nem sempre nessa perspectiva de consumismo, mas muitas vezes, e provavelmente na maioria das vezes, em um sentido de desejar mostrar uma santidade que não é vivida realmente, que não brota do interior. É comum a gente ver nas igrejas, olha, não toque nisso, não consuma aquilo, não coma aquilo outro. E as mesmas pessoas que têm essa preocupação demasiada com o que terceiros pensarão a seu respeito, muitas vezes estão com o coração carregados de inveja, de ciúmes, de cogitar o mal contra o irmão, de dolo, que até a justiça tem o cuidado de fazer uma análise sobre o comportamento daquele que comete o crime, sobretudo no direito criminal, é o que me refiro, onde faz uma diferenciação entre o dolo direto, que é aquele que deseja atingir diretamente, e o dolo indireto ou o dolo eventual, que é quando a pessoa assume o risco de fazer. Ora, se os homens têm a preocupação de avaliar o que se passa nas pretensões no coração de alguém que comete uma infração, muitas vezes nós que estamos inseridos dentro da igreja não temos a preocupação de olhar para dentro de nós mesmos e avaliar se a nossa fé realmente tem sido vivida de modo genuíno. Você tem refletido realmente o caráter de um Deus que é santo. Um apego extremo àquilo que está fora em detrimento daquilo que realmente
há dentro do nosso coração. Ver a Deus é uma promessa maravilhosa, mas que é feita a vida daqueles que são limpos de coração, que buscam viver o Evangelho de modo íntegro. É óbvio que o Evangelho também se reflete no nosso exterior, mas nunca esqueça, o Evangelho não nasceu fora de nós, o Evangelho nasce no nosso interior. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. A transformação, ela parte de dentro para fora e não o inverso. Guarde isso no seu coração, reflita sobre isso, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém.